Por que os fundos imobiliários não antecipam essa melhora do PIB na valorização das suas cotas e o IFIX segue andando de lado? Essa foi uma das perguntas que eu recebi recentemente no meu Instagram e achei que valia muito a pena nós conversarmos sobre isso no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal Desmistificando o FI. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho dessa correlação entre fundo imobiliário, PIB e antecipação de fatos futuros. Não deixe de me seguir, se você estiver assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, deixar um curtir, deixar um comentário. Mesma coisa aqui no Instagram, se você estiver me assistindo no Instagram. E vamos à pergunta que eu vou responder. Meu seguidor perguntou o seguinte: FIIs tem correlação com o PIB e o primeiro trimestre foi muito bom, com previsões de crescimento para 2020 melhor do que se tinha. Por que o IFIX ainda não acordou? Normalmente o mercado antecipa alguns fatos, mas parece que nos fundos imobiliários não ocorre. E é mais ou menos isso realmente que acontece nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles não antecipam tanto fatos futuros como muitas vezes nós vemos em ações. Antes de seguirmos com fundos imobiliários, vamos dar um passinho para trás e vamos entender o que é isso de antecipar fatos futuros. No mercado de ações, no mercado que olha-se para a bolsa de valores como só ações, nós temos o costume do mercado tentar antecipar fatos futuros. Por quê? Porque quando os fatos se concretizarem, todo mundo já vai conhecer aqueles fatos e as ações vão representar o seu valor justo com base naqueles fatos. Então o mercado ele fica o tempo todo tentando antecipar fatos bons e fatos ruins e tentar precificar isso já antecipadamente. Evidentemente que quanto antes você conseguir precificar esse fato futuro, provavelmente melhor você vai comprar ou vender as suas ações, porque um número menor de pessoas ainda está precificando esse futuro. Quanto mais próximo do futuro, vamos assim dizer, a começar a chegar, mais aquelas ações vão se precificar com base naqueles fatos, na medida das expectativas forem ou não atendidas, forem ou não alcançadas. Um exemplo claro e muito recente para você que está há pouco tempo na bolsa: pandemia. Quando a pandemia foi decretada, quando tudo começou a se fechar no mundo inteiro, houve um receio muito grande do que iria acontecer com a economia. Naquele momento, a economia estava rodando normalmente ainda, mas nós sabíamos que algo muito ruim ia acontecer. O que o mercado fez? Antecipou o pior possível, as ações caíram demais. Nesse momento, nós começamos a ver uma melhora das economias que já estão abertas no mundo inteiro. O mercado não esperou com que isso se reflita totalmente em dados econômicos. Ele já começa a antecipar isso no valor de suas ações. E o mesmo nós começamos a observar agora no Brasil. Com essa melhora do PIB, com uma melhor expectativa para a vacinação ainda esse ano, nós já começamos a ver diversas ações se valorizando. É evidente que uma comparação IFIX e Ibovespa, nós precisaríamos ter a visão crítica de que o Ibovespa subiu bastante em razão das ações ligadas às commodities. Commodities estão muito altas, o Brasil está exportando muito, o dólar está muito alto, essas empresas estão muito lucrativas e, evidentemente, faz com que o Ibovespa, de certa forma, se descole um pouco desse FIX, já que o Ibovespa é 30% mais ou menos dessas ações ligadas ao setor de commodities. Então nós temos esse pequeno detalhe, mas nós já começamos a ver recentemente aquelas empresas que nós chamamos de properties, as proprietárias de shopping, proprietárias de prédios de escritório, já tendo uma valorização, principalmente depois dessa divulgação desse PIB do primeiro trimestre, já numa expectativa de que a economia abrindo, nós vamos ter uma melhora da atividade econômica, uma melhora da lucratividade dessas empresas e aí, consequentemente, o mercado já começa a precificar um pouco isso nessas empresas. Então não é só commodity. Se nós olharmos também atentamente a questão das commodities que faz o Ibovespa subir e o IFIX andar de lado, é importante nós destacarmos que aproximadamente 30% do IFIX é formado de fundos recebíveis. Fundos recebíveis que acabam tendo um repasse muito automático da inflação, muitos deles ligados ao IGPM, o qual é justamente ligado a esse ciclo das commodities, que fez o IGPM passar de 35%.
Tanto que se nós tirarmos do IFIX os fundos recebíveis, ele iria cair. Só nós fazemos o comparativo, IFIE e o FID, que são os índices do Banco Inter, só para fundo de tijolo e só para fundo de recebíveis. Nós vamos ver que os fundos de recebíveis sobem e os fundos de tijolo caem. Então, essa ideia também de que o Ibovespa se descolou só porque ele é ligado às commodities não é muito adequada, porque se eu tirar toda, vamos dizer assim, essa melhora de commodities desse universo de índice, o Ibovespa provavelmente ficaria lateralizado, isso é verdade, mas o IFIX provavelmente cairia. E aí por que isso acontece? Por que a Bolsa antecipa tão mais os fatos futuros do que os fundos imobiliários? Veja, vou fazer uma pausa aqui e um parênteses. Eu não estou dizendo que o fundo imobiliário não antecipa fatos futuros. O fundo imobiliário também antecipa fatos futuros. Ele também faz parte desse universo de renda variável que os investidores estão o tempo todo fazendo cálculo e fazendo projeções para antecipar os fatos futuros, porque quando eles chegarem, ele não vai conseguir mais, vamos assim dizer, comprar com desconto ou vender caro, né? Então ele fica o tempo todo. Só que os fundos imobiliários, eles demoram mais para realmente observar esses fatos futuros, para que os fatos futuros influenciem nas suas cotas, como ocorre nas ações. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele acaba sendo muito reativo ao seu rendimento mensal que é pago. Então, ele tem uma correlação muito forte entre taxa de juros e o rendimento mensal que é pago, e ele acaba sendo muito reativo a esse rendimento. Acho que uma demonstração muito clara disso é quando nós pegamos o intervalo de 2014 a 2016, quando o Ibovespa começa a cair, antecipando uma piora da nossa economia, mas os fundos imobiliários ainda com aluguéis muito elevados, uma boa taxa de ocupação, bons rendimentos, você vai olhar o IFIX está muitas vezes ou de lado ou até subindo um pouco, enquanto isso o Ibovespa está caindo. Chega num determinado momento, óbvio, em 2015, quando aí nós já temos um processo de impeachment, aí sim, uma visão de que a economia ia piorar muito, aí não tem como os fundos imobiliários aí antecipam aquilo também. Mas num primeiro momento, enquanto as ações antecipam demais o que iria acontecer, os fundos imobiliários são um pouco reativos ainda, eles se seguram um pouco no seu rendimento. Isso vale tanto para o lado bom, que é o lado de uma eventual desvalorização, quanto para o lado ruim, que é o lado de também não valorizar, não antecipar essa valorização. E é muito importante nós compreendermos isso, porque é isso que vai fazer nós também realizarmos movimentações na nossa carteira. A nossa carteira, que eu sempre disse que tem que ser bem diversificada, e aí você tem lá as ações subindo, os fundos imobiliários mantendo estável ou caindo, você vai vender essas ações aqui para comprar um pouco de fundo imobiliário, ou muito, aí vai depender bastante da sua estratégia. E por que acaba acontecendo um pouco, vamos dizer assim, desse delay de repasse da melhora da economia para os fundos imobiliários? Bem, já falei diversas vezes, mas não custa, eu acho, que repetir, porque isso é um ponto muito importante. Fundo imobiliário, precificação de fundo imobiliário, especialmente tijolo, não é só taxa de juros. Nós temos uma série de fatores que interferem nos aluguéis que esses fundos imobiliários recebem, que vira rendimento e, consequentemente, serve de base para nós fazermos a precificação dos fundos imobiliários. Aí sim, considerando a taxa de juros, que vai ser a nossa taxa de desconto. E um ponto muito importante para esse aluguel ser mais alto ou ser mais baixo é justamente crescimento econômico. Por quê? Quanto mais pujante tiver a minha economia, mais demanda por imóveis eu vou ter, menos vacância nós teremos, e aluguéis mais altos nós teremos. E aí o juro pode até subir, mas nós tendo aluguel mais alto eu consigo repassar isso para os rendimentos, para o aluguel, para o rendimento e para as cotas, e aí valorizam as cotas. Então por isso que o PIB influencia tanto, e aí principalmente os fundos de tijolo, esse setor realmente da nossa economia, porque é ele que vai vai influenciar demais o ciclo econômico do setor imobiliário. Esse ciclo econômico do setor imobiliário ele é um ponto muito importante para quem investe em fundo imobiliário, para você ter realmente uma compreensão adequada do que pode acontecer do futuro, para você se posicionar às vezes um pouco mais ou um pouco menos em fundos imobiliários ou não, dependendo da sua estratégia, ou até mesmo conseguir fazer as suas leituras de mercado. Mas então, voltando aqui ao nosso ponto, como eu tenho esse crescimento de PIB, esse crescimento econômico, eu tenho esse repasse para esse aluguel, eu tenho maiores receitas, maiores rendimentos, cotas valorizando.
Por que então que essa melhora do PIB no primeiro trimestre, com uma expectativa já de PIB em 2021 acima de 5%, não vai para a valorização das cotas? Por que o mercado não antecipa esse fato? Pelo simples fato que é o seguinte: nós ainda temos uma taxa de vacância muito alta, principalmente no setor de escritório, mas nós ainda temos uma taxa de vacância alta. No setor de logística, nós temos uma pequena melhora, é verdade, mas tudo indica que nós temos muito espaço ainda para melhorar, principalmente o valor de aluguel, que em muitos casos são praticados valores muito semelhantes ao que nós estávamos lá em 2013, 2014 ainda, né? Tem algumas praças que já nem tanto, mas algumas praças ainda praticam valores mais antigos. Nós temos o próprio crescimento econômico que nós estamos já observando no setor da construção civil, aí seja tanto por aumento de demanda, aumento de construção, mas também observando aumento de custo para a construção civil, o que evidentemente vai encarecer a construção e evidentemente vai encarecer os aluguéis. Acontece que esse encarecimento do aluguel, que é, vamos dizer, o que faz parte do ciclo do fundo imobiliário para a valorização de suas cotas atrelado ao PIB, ele não ocorre daqui 6 meses, ele não ocorre daqui 1 ano. Pensa o seguinte: uma empresa, se eu tiver uma melhora muito grande do PIB, uma Lojas Renner, se eu tiver uma melhora muito grande do PIB, uma economia rapidamente se recuperando, ela vai vender mais, ela vai gerar mais receita, ela vai lucrar mais, já agora no Natal, por exemplo. O fundo imobiliário, de um modo geral, isso não vai acontecer com eles. Por que não vai acontecer com eles? Porque eu preciso melhorar a ocupação dos meus imóveis, eu preciso esperar os contratos vencerem ou passar o período de revisional dos 3 anos, para então repassar a melhora desses aluguéis para os meus contratos, melhorar minha receita, melhorar meu rendimento, para isso impactar minhas cotas. De um modo geral, uma melhora da economia, ela vai ser sentida efetivamente nos fundos imobiliários daqui 3 anos apenas. Vamos botar 2 anos, contratos que vão vencer um pouquinho antes. Antes de 2 anos é muito difícil nós observarmos toda essa cadeia de melhora. E aí, daqui 2 anos, nós estamos falando ano que vem, período eleitoral, e nós temos uma série de incertezas. Então, por isso que o fundo imobiliário ele não consegue antecipar tanto a melhora da economia, porque justamente a economia ela pode melhorar muito rapidamente agora, mas isso tecnicamente não vai influenciar tanto os fundos imobiliários. Claro que nós temos que olhar com detalhe, no detalhe, com uma lupa, cada setor. Por exemplo, fundo de escritório. Fundo de escritório provavelmente tem uma melhora muito rápida se a economia começar a crescer e tiver uma maior demanda por escritórios, pelo fato de que eles vão começar a ficar mais ocupados. E aí eu não preciso só ficar na dependência do repasse da melhora do meu aluguel. Eu posso ficar também aí uma melhora de receita porque eu tive uma ocupação maior, uma despesa menor. Alguns fundos de escritório, por exemplo, que possuem a exploração do estacionamento rotativo, com uma ocupação melhor, a pandemia acabando, eu vou ter um maior fluxo de veículos, um maior pagamento de estacionamento e aí uma melhor receita também. Então, olhando nesse detalhe, nós podemos ver sim o fundo imobiliário de escritório melhorando. Só que aí nós jogamos uma outra incerteza. Os fundos de escritório, os escritórios em si, como eles vão ficar com o home office? Então, nós temos os fatos de uma melhora da economia, muito forte aí também olhando em questões de agro e commodity, mas o setor de serviços ainda não melhorando sua economia. Mas, por outro lado, se eu tenho isso, eu tenho as incertezas sobre o impacto do home office sobre os fundos de escritório. Então, eu não consigo antecipar isso. Por outro lado, se nós olharmos para os fundos de shopping, eles já recuperaram muito da sua cotação. Então, por quê? Porque esse sim é um setor que, com uma melhora rápida da economia, ele vai conseguir absorver mais rapidamente uma maior ocupação, uma melhor receita, até porque eles recebem aluguéis percentuais das receitas de suas lojas, e aí sim, eu tendo uma melhor receita, novamente, eu impacto a cota. Agora, por exemplo, fundos de galpões logísticos, contratos atípicos de 10 anos, eu não vou conseguir gerar uma melhora da economia, um impacto pela melhora da economia, antecipando fatos futuros, porque eu preciso de 10 anos para conseguir fazer uma revisional naquele contrato.
Então, quando eu pego no bolo todo, ou seja, quando eu pego o IFIX e olho ele todo de cima, não olhando no detalhe cada setor, eu tenho essa situação em que os fundos imobiliários, de um modo geral, eles não conseguem antecipar tanto fatos futuros como as ações, por uma série de fatores e características dos próprios fundos imobiliários. E aí isso vale tanto para fatos bons quanto para fatos ruins, porque se a economia também fica ruim de uma hora para outra e ela estava bem, os aluguéis não podem simplesmente serem reajustados de uma hora para outra. As empresas não saem dos imóveis correndo. Evidentemente que o que nós passamos no período de pandemia é muito atípico, é uma situação muito anormal e não deve ser tratada como normal em termos de crise, né? Apesar do Brasil ter muitas crises, mas não nesse nível em que há tantas incertezas. Então, você precisa observar esses detalhes. E aí, por isso que nós voltamos ao detalhe que eu sempre digo, que eu gosto da ideia de não escolher o melhor ativo, eu gosto da ideia de escolher o melhor portfólio, o portfólio bem diversificado, com fundos imobiliários, com ações, com investimentos no exterior, porque na medida em que você tem, por exemplo, essa melhora agora rápida das cotações das ações, porque estamos antecipando uma melhora do PIB, e os fundos imobiliários estão ou andando de lado ou até mesmo caindo, e alguns fundos imobiliários muito bons, você pode aproveitar, vender uma parte dessas ações para equilibrar novamente sua carteira, comprando mais fundos imobiliários. E assim você vai gerando um bom equilíbrio da sua carteira. No futuro, pode ser que sejam uns fundos imobiliários que já melhoraram, não desvalorizam por uma antecipação dos fatos futuros, as ações desvalorizam mais rapidamente e você vai fazer o movimento contrário, mantendo ali a sua taxa de posição. Por exemplo, a minha carteira, que eu estava mantendo já há algum tempo 35% em fundo imobiliário, hoje eu tenho menos de 30% da minha carteira em fundo imobiliário, sem ter feito praticamente nenhuma movimentação, não vendi nenhum fundo imobiliário, não comprei nenhum fundo imobiliário, simplesmente pelo fato do quê? Pelas minhas ações e alguns movimentos que eu fiz com o BDR, fez com que a outra parte da carteira se valorizasse consideravelmente e os fundos imobiliários deram uma pequena queda, foi muito leve, dá 1% mais ou menos, mas teve uma leve queda. E aí agora o que eu começo a olhar? Vou começar a vender ações para comprar mais fundo imobiliário. O que eu vejo é que o mercado não está conseguindo precificar justamente, não consegue antecipar esse novo ciclo que nós podemos entrar no setor imobiliário. Por quê? Porque nós vamos ter ano que vem um ano de eleição, um ano muito difícil ainda para o Brasil, e aí evidentemente um ano de muitas incertezas. Se os fundos imobiliários continuarem a cair ou andando de lado, porque o mercado está precificando só com base nos juros e as ações continuarem a se valorizar, eu não vou ter muita dúvida em fazer uma posição muito maior do que eu tradicionalmente venho trazendo em fundos imobiliários. Trazer, às vezes, para algo mais próximo até de 70% a 80%, como eu já tive no passado. Por quê? Porque eu entendo que o momento atual de ciclo econômico imobiliário, ele tende a sair da depressão e entrar numa fase de expansão muito forte. Evidentemente que nós temos que acompanhar muitos outros fatores. E aí, novamente, o mercado não consegue antecipar esses fatos por causa dessas características e por causa de uma última característica que também é importante de nós observarmos. E antes de falarmos dessa última característica, eu quero lhe pedir para curtir esse vídeo para o YouTube subir para mais pessoas, se você estiver assistindo no YouTube, ou curtir no Instagram, compartilhar aí com os seus amigos esse vídeo e não deixe de se inscrever no meu Instagram ou no YouTube, aonde você estiver assistindo. Um último fator que, na minha visão, dificulta um pouco o fundo imobiliário antecipar tanto o futuro, é que o fundo imobiliário é um instrumento praticamente formado por investidores, pessoas físicas, pequenos investidores. Esses investidores eles costumam ser mais reativos a fatos de curto prazo, ou seja, ser mais reativo ao quanto o fundo paga de rendimento e não. Já nas ações, nós temos muitos investidores institucionais que fazem diversos cálculos, muitos profissionais que querem fazer às vezes trade, tá? E eles costumam antecipar demais o futuro para fazer a sua precificação. Já nos fundos imobiliários nós temos justamente essa concentração maior de pessoa física que está olhando muito para o curto prazo. Isso não é
ruim, isso é uma característica do ativo. E aí nós voltamos à ideia de se você tiver 100%, ou só 100% em ações, ou só 100% em fundos imobiliários, você não vai tirar o benefício dos dois, porque não se esqueça, se neste momento os fundos imobiliários não estão se valorizando igual as ações, lá em 2014, 2015 eles não desvalorizaram igual as ações. Então nós temos esse movimento de menor volatilidade, até porque como é um instrumento que me paga renda e ele segue me pagando renda sempre de forma recorrente, mesmo agora no período de pandemia, apesar das quedas, eu continuo mantendo essa certa estabilidade. Espero que eu tenha conseguido ilustrar para vocês, explicar para vocês um pouco melhor esse ponto. Se vocês ficaram com dúvida, deixe aqui sua pergunta, deixe seu comentário, faça a sua pergunta lá na minha caixinha do Instagram sempre que eu abrir, e sempre que tiver uma pergunta assim mais complexa, com mais detalhes, eu vou fazer um vídeo para explicar melhor para vocês. Até o próximo vídeo, forte abraço!